Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de função quadrática é o seguinte: determine em R, ou seja, no conjunto dos números reais, o conjunto solução das seguintes inequações. No item A, menos x ao quadrado mais 10x menos 25 maior que zero. Então, o primeiro passo é determinar as raízes. Vou determinar as raízes pela soma e produto das raízes. Então, a soma das raízes é menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a, que é igual a menos 10 dividido por menos 1, o resultado é 10. Agora, o produto das raízes, R1 vezes R2, coeficiente c dividido pelo coeficiente a, que é igual a menos 25 dividido por menos 1, que é igual a 25. Dois números em que a multiplicação seja 25 e a soma seja 10. Então, esses dois números são 5 e 5. Então, a raiz é única, a raiz é igual a 5. Agora, vamos representar eixo x, marcar a raiz 5, verificar o coeficiente A é negativo, concavidade da parábola para baixo. Agora, verificamos o sinal da função, o sinal da função é negativo para x menor que 5 e x maior que 5. Quando x for igual a 5, o sinal da função será igual a zero, ou seja, não será positivo nem negativo. Então, agora já temos condição de responder. O que nos interessa é que a equação tenha sinal positivo, ou seja, seja maior que zero. Então, o resultado da equação tem que ser maior que zero. Não existe essa situação, portanto, o conjunto de solução é igual a vazio, pois não temos valor positivo para a função em questão. No item B, vamos também utilizar a soma e produto, vamos fazer mentalmente. Então, a soma da raiz 1 com a raiz 2 será o oposto do coeficiente b. Então, aqui é menos 8, será 8 positivo. E o produto será o coeficiente c. R1 vezes R2 é igual ao valor do coeficiente c, que é 15. Então, dois números em que o produto seja 15 e a soma seja 8. Então, nós vamos decompor 15. Irão surgir dois números, 3 e 5, então 3 e 5 são as raízes. 3 vezes 5, 15, 3 mais 5, 8. As duas raízes são 3 e 5. Vamos fazer agora a representação do sinal da inequação. Vamos marcar as raízes, 3 e 5. Marquei com intervalo fechado, pois eu tenho um sinal de igualdade. Verificando o coeficiente A é positivo, com cavidade virada para cima. E agora marcamos o sinal da função. Então, menor que 3, eu tenho sinal positivo. Maior que 5, sinal positivo. E entre 3 e 5, sinal negativo. Portanto, o conjunto de solução é o intervalo entre 3 e 5, pois temos que o sinal da função tem que ser negativo, ou seja, menor que zero, incluindo os números 3 e 5. Portanto, a solução será x pertencente às reais, tal que 3 menor ou igual a x e x menor ou igual a 5. Agora o item C, vamos acertar primeiramente a desigualdade, menos x ao quadrado menos 2x menos 15 maior que zero, determinando as raízes da inequação pela soma e produto das raízes. Então, a soma das raízes será o oposto da divisão do coeficiente b pelo coeficiente a. Então, menos 2 dividido por menos 1 será 2, o seu oposto menos 2. E a multiplicação R1 vezes R2, raiz 1 vezes raiz 2, será o coeficiente c dividido pelo coeficiente a, menos 15 dividido por menos 1, será 15 positivo. Vamos decompor o 15. Decompondo o 15, nós vamos encontrar seus fatores 3 e 5. Então, 3 vezes 5, 15. Se 3 e 5 for positivo, eu terei 15 positivo. Mas não será possível conseguir menos 2 a soma das raízes. Se os dois números forem negativos, menos 3 e menos 5, será 15 positivo, também não conseguirei atingir menos 2. Portanto, não existe raiz real para essa equação. Faremos agora a representação da inequação. Eixo x, como não existe raiz real, o gráfico da função estará todo acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Verificando o coeficiente a, vamos verificar que ele é negativo, ou seja, todo o gráfico da função está abaixo do eixo x. Agora vamos verificar o sinal da função. O sinal da função é negativo
para todo valor de x, vamos verificar a inequação. A inequação deseja que os valores sejam maiores que zero, ou seja, sinal da função positivo. Como não existe sinal da função positivo, o conjunto solução será vazio. Agora o item D, x² mais 2x menor que 35. Vamos acertar a inequação. Então, x² mais 2x menos 35 menor que zero. Determinando as raízes pela soma e produto das raízes. Então, a soma da raiz 1 mais a raiz 2 é igual ao oposto da divisão do coeficiente b pelo coeficiente a, ou seja, menos 2. E o produto de R1 vezes R2 é o próprio coeficiente c, que é menos 35. Agora, decompondo o 35 em seus fatores primos. Então, os dois fatores são 5 e 7. Então, para que seja menos 35, um deles tem que ser negativo. Como a soma é menos 2, menos 7. Então, as duas raízes são menos 7 e 5, pois menos 7 vezes 5, menos 35, menos 7 mais 5, menos 2. Agora, vamos fazer a representação da inequação. As duas raízes, menos 7 e 5. Verificamos o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, com cavidade virada para cima. Marcamos o sinal da função. O sinal da função será positivo quando x menor que menos 7 ou quando x maior que 5. E ele será negativo no intervalo entre menos 7 e 5. Verificamos o sinal da desigualdade. Então, a equação tem que ser menor que zero. Ou seja, nos interessa os valores negativos do sinal da função, ou seja, o intervalo entre menos 7 e 5. Portanto, o conjunto de solução será x pertencente aos reais, tal que menos 7 menor que x e x menor que 5. No item E, temos menos x² menos 4x menos 3 menor ou igual a zero. Então, determinando as raízes pela soma e produto das raízes. Então, R1 mais R2 é igual ao oposto da divisão do coeficiente b pelo coeficiente a. Então, o oposto aqui da divisão, a divisão vai dar um número positivo, 4 positivo, o oposto é menos 4. E o produto das raízes, R1 vezes R2, é igual ao coeficiente c dividido pelo coeficiente a, é igual a 3. Agora, as raízes são dois números em que a soma seja menos 4 e o produto seja 3. Esses dois números são menos 1 e menos 3, pois menos 1 multiplicado por menos 3, 3 positivo, menos 1 mais menos 3, menos 4. Agora vamos fazer a representação da inequação, marcar as duas raízes, menos 3 e menos 1, verificar o coeficiente A. O coeficiente A é negativo, ou seja, concavidade da parábola virada para baixo. Agora o sinal da função será positivo entre menos 3 e menos 1. Será negativo quando x menor que menos 3 ou x maior que menos 1. Verificamos agora o sinal da desigualdade. Nós desejamos valores negativos para y, ou seja, sinal negativo. Então, o que nos interessa, x menor que menos 3 ou x maior que menos 1. Então, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 3 ou x maior ou igual a menos 1. Então, o sinal da desigualdade acompanha o da equação fornecida. Agora, o item F, vamos acertar a equação primeiramente, x² menos 3x menos 1 menor que zero. Vamos determinar as raízes dessa equação. Então, b² menos 4ac, menos 3 ao quadrado, menos 4, multiplica 1, multiplica menos 1. Então, será 9, menos 4 com menos 1, 4 positivo. O discriminante será igual a 13. Agora, determinando o valor de x, x é igual a menos b, b é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 13 dividido por 2, que multiplica 1. Então, será 3 mais ou menos raiz quadrada de 13 dividido por 2. Então, o primeiro valor de x será 3 mais raiz quadrada de 13 dividido por 2. E a outra raiz será 3 menos raiz quadrada de 13 dividido por 2. Vamos representar agora a inequação, marcar as duas raízes encontradas, verificar o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, com cavidade da parábola virada para cima. Marcar o sinal da função, então é negativo entre as duas raízes e positivo nos demais valores de x.
verificamos o sinal da desigualdade, nos interessa valores menores que zero, ou seja, valores negativos, então o que nos interessa está no intervalo entre as duas raízes, portanto o conjunto solução x pertencente às reais, tal que 3 menos raiz quadrada de 13 dividido por 2 menor que x, e x menor que 3 mais raiz quadrada de 13 dividido por 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.